Shalom, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. E aí, vamos para mais um Café Pastoral? Espero que seja um sábado abençoado para você. Eu tenho certeza que Deus falará ao teu coração, se você o buscar também de todo o coração. Eu espero que você esteja crescendo com a gente aí, com esse Café Pastoral. Se você está assistindo pelo YouTube e ainda não está inscrito, faça a sua inscrição, você vai estar contribuindo aí para a ampliação do reino de Deus, com certeza. O único desejo nosso é ser instrumento de Deus nessa terra. O nosso objetivo é levar a palavra de Deus e ajudar aqueles irmãos com o dom que o Espírito Santo de Deus nos concedeu. Nada mais do que isso. Deus conhece o coração de cada um de nós. Então, se você está pelo YouTube, faça a sua inscrição. Aí clica no sininho para receber as notificações, dê o seu like ou seu dislike, faça seu comentário é muito importante. Se você está pelo Instagram, da mesma forma. Se você está aí pelo Facebook ou pelo WhatsApp assistindo agora este Café Pastoral, participe aí, contribuindo para que essa palavra chegue ao coração de outras pessoas. Compartilhe essa palavra, ok? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, que você possa compreender aquilo que nós queremos alcançar através desse Café Pastoral. Bom, nós começamos ontem a falar sobre um tema muito interessante, Davi da unção a Golias, falando sobre esse momento de Davi na sua história até chegar ao momento de Golias, porque esse momento com Golias, quando ele venceu o gigante Golias, talvez seja o momento auge da vida de Davi, onde ali ele começou a ser conhecido entre todo o povo de Israel, ficou, vamos dizer assim, ficou famoso diante daquela vitória ali sobre aquele gigante que era aos olhos dos homens impossível, mas ele tinha o seu coração em Deus e derrubou aquele gigante e cortou-lhe a cabeça. Mas para Davi chegar até aquele momento ali, às vezes a gente deixa de lado algumas lições pelas quais ele passou, porque houveram outros gigantes que ele precisou vencer, que ele precisou lutar para chegar até aquele momento. Não existiu só um Golias, mas existiram outros gigantes, o que a gente chama de a escola da vida. Muitas coisas que na vida nós precisamos aprender a lidar, e através dessas lições nós vamos colocando em prática e aí vamos superando esses desafios que a vida nos impõe, porque todo dia você vai ter um grande desafio, talvez um gigante para vencer, um leão, um urso para derrotar, mas se você estiver em Deus, com certeza a vitória é certa. Falamos ontem sobre o primeiro desafio, o primeiro gigante que Davi enfrentou, e a primeira lição que nós aprendemos foi que Davi precisou aprender a enfrentar a rejeição. Essa palavra ela é tão forte, queridos, porque todos nós, talvez, eu e você, todos estão assistindo aqui, todas as pessoas, por algum momento se sentiram rejeitadas, por algum momento sentiram isso em seu coração, perceberam isso na sua vida, alguns de forma muito intensa, outros de forma menos intensa. Às vezes um pastor que é desprezado pela ovelha, a ovelha que é desprezado por um pastor, um pai que é desprezado pelo filho, o filho que é desprezado pelos pais, enfim, existe uma série de coisas que podem acontecer que trazem esse espírito de rejeição. E esse espírito de rejeição dominando o nosso coração, ele com certeza trará malefícios à nossa vida, nos nossos relacionamentos, principalmente com o nosso Deus e o nosso relacionamento com outro ser humano. É preciso vencer esse espírito de rejeição, esse sentimento de rejeição. E só existe um antídoto para vencermos a rejeição, é o perdão. O perdão é o antídoto para que possamos vencer esse espírito, essa rejeição que nós sofremos na vida. Não existe outra forma de nós superarmos a rejeição a não ser através do perdão. Agora, nós vamos também aprender sobre outro momento da vida de Davi, outra coisa que ele precisou aprender até chegar em Golias. Eu quero ler com você o texto de 1 Samuel 16:13, que diz o seguinte: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá.
Davi aprende uma outra lição, a depender do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus. Quando você abre o seu coração para Jesus, para que Ele reine na sua vida, seja Ele seu Senhor e o seu Salvador, Ele sela você com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a governar a sua vida. A partir do momento que você vai conhecendo a palavra, Ele vai falando com você e você vai ouvindo a sua voz. Ele nos capacita, Ele nos guia, Ele nos consola, Ele nos levanta, né? Ele nos ajuda em todas as questões. O Espírito Santo é nosso amigo. O Espírito Santo é alguém que pode dirigir a nossa vida, se assim desejarmos. Ele habita em nós e Ele quer nos usar. E além disso, Ele nos capacita, nos dá dons. Então Davi teve que aprender a andar na dependência do Espírito Santo. Se você quer vencer gigantes, que você está enfrentando agora, aprenda a vencer a rejeição, aprenda a depender do Espírito Santo. Olha, eu quero deixar com você hoje a palavra de Deus falando do seu coração, a Bíblia, porque ela tem resposta com certeza para as suas indagações e é muito importante. A palavra de Deus é viva e eficaz. Olha o que diz Gálatas 5, é um texto grande que eu vou ler com você, mas é importante você prestar atenção, porque a palavra é viva. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então o texto está claro, ele está dizendo que nós vamos ter desejos na carne. Você vamos ter desejos que são contrários aos princípios de Deus. Não tem para onde corrermos. Nós vamos passar por isso. Mas ele está dando um segredo. Vivam pelo Espírito. Aqui Espírito está em letra maiúscula, ou seja, pelo Espírito Santo de Deus, e de modo nenhum vocês vão satisfazer esses desejos da carne. Aí ele completa, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Olha só o que ele vai dizer. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí ele vai dizer, contra essas coisas não há lei, ou seja, não há nada que te impeça de viver isso. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Agora eu quero deixar outro texto com você da palavra. Romanos capítulo 8, de 5 a 8. Olha que texto interessante. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Vou repetir. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, está aqui em letra maiúscula, tem a mente voltada para o que o Espírito Santo deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, se você conhece, se você está vivendo isso, se você deixa palavras sair da sua boca de dissensões, de fofocas, de mentiras, de calúnias, de todo tipo de imoralidade, se você vive isso, o Espírito Santo de Deus não está em você, ele não habita em você. Ou se ele não habita, ou talvez ele habite, mas você tem entristecido o coração do Espírito Santo. E só existe uma forma de você ter um ânimo, né? Algo que vai te levantar, alguém para te sustentar, porque não vai ser o seu pastor que vai estar ali de madrugada com você, não vai ser seu discipulador, não vai ser um bispo, não vai ser alguma outra pessoa. Quem te consola, quem te guia, quem te levanta, quem te ajuda, quem coloca palavras na sua boca para falar aquilo que Deus deseja é o Espírito Santo, pois ele é o próprio Deus. Então aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. É possível você ouvir a voz do Espírito Santo. Busque na sua palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. Davi, ele precisou
para vencer aquele gigante de Golias, ele precisou aprender a viver na dependência do Espírito Santo. Olha que grande rejeição ele passou. O próprio pai o havia esquecido. Todo mundo olhava para ele e dizia, não tem como, não vai ser ele rei de Israel. E foi Deus quem o escolheu, porque Deus já via o coração de Davi, o quanto ele o amava. Agora Deus fez o quê? Colocou sobre ele o Espírito Santo. E o Espírito Santo apoderou-se dele a partir daquele momento em que ele foi ungido. Quando abrimos o nosso coração, quando queremos andar segundo a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus fala conosco, ele nos unge, ele traz a palavra viva para nós. E quando a praticamos, acontecem coisas extraordinárias. Que você possa vencer seus gigantes hoje. Primeiro, vencendo a rejeição. Segundo, aprenda a depender do Espírito Santo, que é Deus, é uma pessoa. Conversamos com Ele, ouvimos a sua voz através da sua palavra e das formas que Ele desejar. Que Deus te abençoe, que dê um dia muito abençoado. Amanhã, domingo, dia de nós estarmos na maioria das igrejas reunidas para adorarmos ao Senhor e vamos com certeza celebrar o nosso Deus juntos, para a glória do Senhor. Deus te abençoe. Shalom.